pedir pra vocês abrirem aqui, ó. Nós estamos ao vivo aqui, ó. Segurança. Levanta. Entrou? Mais pra trás, gente, por favor. Abre aí, ó. Gente, dá licença aí, ó, por favor. A imprensa que está aqui, os movimentos sociais, nossas lideranças. Boa tarde. Vocês têm acompanhado a situação do presidente Lula desde que ele começou a ser processado pelo juiz Sérgio Moro aqui em Curitiba. Lula é vítima de um processo que não tem prova, que sequer tem crime. Mas mesmo assim, Lula está preso aqui. Lula foi condenado e julgado sem ter direito ao devido processo legal. Há mais de 150 dias, Lula está em Curitiba, aqui na sede da Polícia Federal. Quem participa dessa vigília acompanha o presidente. Sabe de todos os enfrentamentos que nós temos feito pela sua liberdade para provar a sua inocência e para que ele seja candidato a presidente. Mesmo preso há mais de 150 dias, Lula mantém a liderança nas pesquisas de opinião. O Partido dos Trabalhadores, junto com os movimentos sociais, junto com os progressistas da sociedade, junto com os partidos aliados, PCdoB, PROS, setores do PSB, lutou muito para fazer Lula candidato a presidente. No dia 15 de agosto, enfrentando todo esse processo, nós registramos Lula, nosso candidato, numa linda festa em Brasília, com mais de 50 mil pessoas. Sempre acreditamos que a candidatura de Lula é essencial para tirar o país da crise. E por isso brigamos muito por ele. Porque a luta por Lula se confunde com a luta pelo povo brasileiro. Mas, infelizmente, a justiça persistiu no caso do presidente Lula. Registramos Lula em um processo rápido, ágil, não visto nunca no TSE. A candidatura de Lula foi impugnada. Mas, mais do que isso, não deram a Lula o direito de disputar uma eleição sub júdice, o que foi dado a todos os outros candidatos antes dele ser julgado, que tentaram disputar uma eleição mesmo sendo condenados em segunda instância. Lula não teve o mesmo direito. Aliás, Lula não teve os seus direitos respeitados ao longo desse processo. É muito triste ver a democracia brasileira, se é que podemos dizer que temos-a efetivamente, viver os dias que estão vivendo. E hoje é um dia derradeiro, um dia determinado pela Justiça Eleitoral. E um dia em que nós não tivemos o posicionamento do Supremo Tribunal Federal a respeito do destino do presidente Lula. E Lula, na sua grandeza, olhando para o Brasil e para o povo brasileiro, fez um comunicado hoje ao Partido dos Trabalhadores, que o PT, mesmo sem ele, deveria apresentar um candidato a presidente da República. Esse é um momento de dor para o Partido dos Trabalhadores, de indignação, de revolta. Não é de tristeza nem de derrota. Aliás, a indignação, a dor e a revolta sempre fizeram parte da nossa caminhada. Foi o que nos trouxeram até aqui. A indignação contra o que sofre o povo brasileiro, a dor e a revolta com as injustiças da nossa sociedade. Eles são o fermento da nossa luta. Portanto, é desse fermento, dessa dor, dessa revolta e dessa indignação que nos causam ao arrancarem o nosso candidato, é que nós aceitamos o desafio do presidente Lula, de não deixar o povo brasileiro e o Brasil sem uma alternativa para a sua luta. E diante disso, estamos, como ele apresentou e determinou, apresentando aqui hoje,
Fernando Haddad como representante de Lula. Com o Partido Comunista do Brasil. O partido que apresentando aqui Manuela Dávila como candidata a a todos aqueles que estiveram ao nosso lado nessa caminhada. Agradecer a Ana Estela, que está aqui, sempre ao lado do Haddad. Quero agradecer aqui a nossa querida presidenta Dilma, símbolo da resistência. Agradecer aqui a presença... do governador Fernando Pimentel, nosso candidato à reeleição em Minas. Agradecer aqui a presença do nosso governador do Piauí, Wellington Dias, também candidato à reeleição. Agradecer aqui a presença do nosso líder na Câmara dos Deputados, Paulo Pimenta. Agradecer aqui a presença do nosso líder no Senado da República, Lindbergh Farias. Agradecer a presença do Dr. Rosinha, presidente do Diretório Regional do Paraná, e da companheira Miriam Gonçalves, candidata ao Senado. E agradecer muito por essa caminhada, estar junto conosco a companheira Luciana, que é presidente do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Também agradecer ao PROS e a setores do PSB. Companheiros e companheiras, a luta vai exigir muito de nós. E eu queria que vocês prestassem muita atenção agora para as palavras do presidente Lula. E quero chamar aqui, para vocalizar Lula, um companheiro histórico do PT, fundador do nosso partido, que foi advogado do Lula num outro momento triste da nossa história e da nossa democracia, e que hoje vai vocalizá-lo aqui, e que tem acompanhado Lula cotidianamente. Quero chamar o companheiro Luiz Eduardo Greenhalgh. Carta. Dilma, nossa querida. Leise Guerreira. Se acender. Vou cumprir essa missão pela circunstância de ser um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores aqui presentes. E o faço com muita emoção. Há aqui outros companheiros e companheiras que vem desde o início da caminhada da construção do Partido dos Trabalhadores. Carta ao povo brasileiro. Meus amigos e minhas amigas, vocês já devem saber que os tribunais proibiram minha candidatura à presidência da República. Na verdade, proibiram o povo brasileiro de votar livremente para mudar a triste realidade do país. Nunca aceitei a injustiça, nem vou aceitar. Há mais de 40 anos ando junto com o povo, defendendo a igualdade e a transformação do Brasil num país melhor e mais justo. E foi andando pelo nosso país que vi de perto
o sofrimento queimando na alma e a esperança brilhando de novo nos olhos da nossa gente. Vi a indignação com as coisas muito erradas que estão acontecendo e a vontade de melhorar de vida outra vez. Foi para corrigir tantos erros e renovar a esperança no futuro que decidi ser candidato a presidente. E apesar das mentiras e da perseguição, o povo nos abraçou nas ruas e nos levou à liderança disparada em todas as pesquisas. Há mais de 5 meses estou preso injustamente. Não cometi nenhum crime e fui condenado pela imprensa muito antes de ser julgado. Continuo desafiando os procuradores da Lava Jato, o juiz Sérgio Moro e o Tribunal Federal da 4ª Região a apresentarem uma única prova contra mim, pois não se pode condenar ninguém por crimes que não praticou, por dinheiro que não desviou e por atos indeterminados. Minha condenação é uma farsa judicial, uma vingança política, sempre usando medidas de exceção contra mim. Eles não querem prender e interditar apenas o cidadão Luiz Inácio Lula da Silva. Querem prender e interditar o projeto de Brasil que a maioria do povo aprovou em 4 eleições consecutivas. E que somente foi interrompido por um golpe contra uma presidenta legitimamente eleita, que não cometeu crime de responsabilidade e jogaram o país no caos. Vocês me conhecem e sabem que eu jamais desistiria de lutar. Perdi minha companheira Marisa, amargurada com tudo o que aconteceu à nossa família. Mas não desisti, até em homenagem à sua própria memória. Enfrentei as acusações com base na lei e no direito. Denunciei as mentiras e os abusos de autoridade em todos os tribunais, inclusive no Comitê de Direitos Humanos da ONU, que reconheceu o meu direito de ser candidato. A comunidade jurídica, dentro e fora do país, indignou-se com as aberrações cometidas por Sérgio Moro e pelo Tribunal de Porto Alegre. Lideranças de todo o mundo denunciaram o atentado à democracia em que meu processo se transformou. A imprensa internacional mostrou ao mundo o que a Globo tentou esconder. Fora a Rede Globo! E mesmo assim, os tribunais brasileiros me negaram o direito, que é garantido pela Constituição, a qualquer cidadão, desde que não se chame Luiz Inácio Lula da Silva. Negaram a decisão da ONU, desrespeitando o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos que o Brasil assinou soberanamente. Por ação, omissão e protelação, o judiciário brasileiro privou o país de um processo eleitoral com a presença de todas as forças políticas. Caçaram o direito do povo de votar livremente. Agora querem me proibir de falar ao povo e até de aparecer na televisão. Me censuram, como fizeram na época da ditadura militar. Talvez nada disso tivesse acontecido se eu não liderasse todas as pesquisas de intenção de votos. Talvez eu não estivesse preso se aceitasse abrir mão da minha candidatura. Mas eu jamais trocaria a minha dignidade pela minha liberdade, pelo compromisso que tenho com o povo brasileiro. Fui incluído artificialmente na lei da ficha limpa, para ser arbitrariamente arrancado da disputa eleitoral, mas não deixarei que façam disto um pretexto para aprisionar o futuro do Brasil. É diante dessas circunstâncias que tenho que tomar uma decisão, no prazo que me foi imposto de forma arbitrária.
estou indicando ao PT e à coligação O Povo Feliz de Novo a substituição da minha candidatura pela do companheiro Fernando Haddad, que até este momento desempenhou com extrema lealdade a posição de candidato a vice-presidente. Fernando Haddad, ministro da Educação e meu governo, foi responsável por uma das mais importantes transformações em nosso país. Juntos, abrimos as portas da universidade para quase 4 milhões de alunos de escolas públicas, negros, indígenas, filhos de trabalhadores que nunca tiveram antes esta oportunidade. Junto, criamos o ProUni, o novo FIES, as cotas, o Fundeb, o Enem, o Plano Nacional de Educação, o Pronatec, e fizemos 4 vezes mais escolas técnicas do que fizeram antes em 100 anos no país. Criamos o futuro. Haddad é o coordenador do nosso plano de governo para tirar o país da crise, recebendo contribuições de milhares de pessoas e discutindo cada ponto comigo. Ele será meu representante nesta batalha para retomarmos o rumo do desenvolvimento e da justiça social. Se querem calar nossa voz e derrotar nosso projeto para o país, estão muito enganados. Nós continuamos vivos. E o nosso nome agora é Haddad. Haddad, Haddad, do povo brasileiro. Lula, guerreiro, do povo brasileiro. Lula, guerreiro, do povo brasileiro. Lula, guerreiro, do povo brasileiro. Ao lado dele, como candidata a vice-presidente, teremos a companheira Manuela Dávila, confirmando nossa aliança histórica com o PCdoB, e que também conta com outras forças, como o PROS, setores do PSB, lideranças de outros partidos e principalmente com os movimentos sociais, com os trabalhadores da cidade e do campo, expoentes das forças democráticas e populares. A nossa lealdade, a minha, a do Haddad, a da Manuela, é com o povo em primeiro lugar. É com os sonhos de quem quer viver, outra vez, num país em que todos tenham comida na mesa, em que haja emprego, salário digno e proteção da lei para quem trabalha, em que as crianças tenham escola e os jovens tenham futuro, e que as famílias possam comprar o carro, a casa e continuar sonhando e realizando cada vez mais. Um país em que todos tenham oportunidades e ninguém tenha privilégios. Eu sei que um dia a verdadeira justiça será feita e será reconhecida a minha inocência. E nesse dia eu estarei junto com o Haddad para fazer o governo do povo e da esperança. Nós todos estaremos lá, juntos, para fazer o Brasil feliz de novo. Quero agradecer a solidariedade dos que me enviam mensagens e cartas, fazem orações e atos públicos pela minha liberdade, que protestam no mundo inteiro contra a perseguição e pela democracia, e especialmente aos que me acompanham diariamente nesta vigília, em frente ao lugar onde estou. Um homem pode ser injustamente preso, mas as suas ideias não. Nenhum opressor pode ser maior que o povo. Por isso, nossas ideias vão chegar a todo mundo pela voz do povo, mais alta e mais forte que as mentiras da Globo. Por isso, quero pedir de coração a todos que votariam em mim
que votem no companheiro Fernando Haddad para presidente da República. Presidente! Haddad presidente! Haddad presidente! Brasil urgente! Haddad presidente! Brasil urgente! Haddad presidente! Brasil urgente! Haddad presidente! E peço que votem nos nossos candidatos a governador, a deputados, a senador, para construirmos um país mais democrático, com soberania, sem a privatização das empresas públicas, com mais justiça social, mais educação, cultura, ciência e tecnologia, com mais segurança, moradia e saúde, com mais emprego, salário digno e reforma agrária. Nós já somos milhões de Lulas e de hoje em diante, Fernando Haddad será Lula para milhões de brasileiros. Até breve, meus amigos e minhas amigas. Até a vitória. Um abraço do companheiro de sempre, Luiz Inácio Lula da Silva! Boa noite, companheiros e companheiras. Boa noite, presidente! Eu vejo muitas pessoas aqui muito emocionadas e eu peço desculpas por mim mesmo, por estar emocionado no dia de hoje, porque eu sinto a dor de muitos brasileiros e brasileiras que vão receber hoje a notícia de que não vão poder votar naquele que gostariam de ver subir a rampa do Planalto e liderar o país a partir de 1º de janeiro. É uma dor sentida pelo povo mais pobre desse país, que sabe o que representou os nossos governos, que representaram os nossos governos do ponto de vista da história, de uma história tão cruel, de uma história tão injusta, de uma história que penalizou tanto e por tantos anos 2/3 do povo brasileiro. Povo que não teve acesso a condições básicas de vida. Povo que não teve acesso a um prato de comida. Povo que não teve acesso à universidade. O Lula, nosso amigo, nosso querido Lula, representou e representa um divisor de águas na história do Brasil. Representou o antes e o depois. Porque o Lula é saído das entranhas do nosso povo. Ele saiu de dentro do povo e chegou à presidência da República superando todos os obstáculos que a vida lhe impôs. Obstáculos que ainda hoje são enfrentados por uma boa parte do nosso país. E chegou à presidência da República para mudar definitivamente a nossa história. Eu comecei a militar na política quando eu era universitário. Nos anos 80, nós lutamos pela redemocratização do país. E depois de vencida a luta contra a ditadura militar, eu imaginava que meus filhos e netos teriam outras frentes de batalha, mas que a democracia estava definitivamente consolidada. O que aconteceu com o Brasil? Por que nós estamos vivendo essa situação? Depois do governo Lula, eu imaginava que o Brasil estava definitivamente fora do mapa da fome. Que nós nunca mais íamos enfrentar o flagelo da fome. Nunca mais íamos ver um irmão ou uma irmã brasileiro
vivendo o flagelo da fome. Bastaram 2 anos para que o Brasil voltasse ao mapa da fome, para que o noticiário tivesse recheado de notícias que havia muito tempo nós não ouvíamos, como aumento da mortalidade infantil, aumento da mortalidade materna, a volta da fome. E eu fico me perguntando por que tanta injustiça com um homem que não fez outra coisa durante a sua presidência que não fosse estender a mão para todos os brasileiros, sobretudo para aqueles que mais precisavam da ação decisiva do Estado. No seu primeiro ano, nós celebrávamos com o Bolsa Família o fim da miséria no Brasil. 36 milhões de brasileiros saíram da miséria nos primeiros anos do governo Lula, o que demonstrava que era só uma questão de decisão política acolher todos os brasileiros. Depois nós começamos a sonhar mais alto, e 40 milhões de brasileiros alçaram um degrau ou 2 degraus e passaram a pertencer a uma sociedade de consumo de massa. E os empregos começaram a brotar. E foram 20 milhões de empregos em 12 anos, nos nossos 3 governos. Eu fico me perguntando qual foi o grande pecado do presidente Lula. Será que foi ter aberto as portas da universidade para o filho do trabalhador? Será que foi ter duplicado as vagas públicas nas universidades federais? Sim. E reservado uma parte para egressos da escola pública? Sim. Negros, indígenas, o filho do trabalhador? Será que foi por ter matado a fome do povo do semiárido? Será que é por ter levado água do São Francisco, depois de 100 anos do fim do Império, um projeto de Dom Pedro II que não saía do papel, e chegar em Monteiro e ver a água tornar perene os rios que secavam? O que foi? Será que foi garantir juro baixo no crédito consignado? Isso é comunismo? Isso é o que na cabeça dessa gente? O que é isso na cabeça dessa elite? Será que foi ter que sentar do lado de um negro no avião? Ou nos bancos universitários? Lado a lado? Em função da garantia de direitos que constam da nossa Constituição? Esse foi o pecado? Foi tentado desenvolver a nossa indústria? Foi ter olhado olho no olho para os principais chefes de Estado, de igual para igual? Como ele olhava para o Obama, para o Putin, para o Erdogan, para quem quer que seja. O Brasil nunca teve tanto prestígio internacional. Um passaporte brasileiro nunca foi tão respeitado no exterior. Será que isso incomodou tanto uma elite que só vinha de fracasso após fracasso? O que incomodou foi que uma pessoa sem diploma superior, por vontade política, por inteligência extraordinária, por gana e compromisso social, fez o que eles não conseguiram fazer em 500 anos. É isso que incomodou? Tudo o que fizeram, desde a reeleição da presidenta Dilma em 2014, foi instabilizar o país, trazer o caos, trazer a desordem, trazer a intolerância, trazer a desarmonia para um povo que só quer paz, para um povo que só quer trabalhar, para um povo que só quer uma porta aberta, que não pede favor, que pede oportunidade. 4 anos instabilizando o país, 4 anos chacoalhando a roseira da democracia para ver se ela cai, e nos tratando de uma forma absolutamente desrespeitosa. Só que tem um problema. Nós temos um líder chamado Lula que nos inspira a todos, e eles batem. A gente pode até vergar, até cair, mas a gente levanta. No dia seguinte a gente levanta, olha para o espelho e diz: é mais um dia de luta, é mais um dia pelo Brasil, é mais um dia pela nossa gente, é mais um dia de batalha por um Brasil diferente. Nós não vamos aceitar
o Brasil do século XX, do século XIX, do século XVIII. Nós não queremos aquele Brasil desigual. Nós não queremos mais aquele Brasil intolerante. Nós sabemos o que podemos ser. Nós sabemos do nosso potencial. Nós vivemos. Nós deixamos de sonhar para realizar o sonho. Vamos aceitar o que nos impunham no relho. Como se diz aqui no Sul, não. Nós não vamos aceitar mais. Eles podem vir com a violência que quiserem. Nós vamos nos reerguer. Nós vamos olhar para os brasileiros. Nós vamos dizer aqui que nós recebemos todos uma missão do presidente. A missão de olhar no olho do povo. De fazê-lo rememorar os bons dias que vivemos. Porque construímos juntos um país diferente. E vamos dizer para o povo. Você está sentindo a dor que eu estou sentindo. Mas não é hora de voltar para casa de cabeça baixa. É hora de sair para a rua de cabeça erguida e ganhar essa eleição. Nós vamos ganhar essa eleição. Pelo Lula, pelo PT, pelo PCdoB, pelos movimentos sociais e pelo Brasil. Porque o Brasil merece essa vitória. Nós não vamos desistir desse país. Sobretudo depois de nós conhecermos um Brasil que deu certo. Nós sabemos o potencial que ele tem. Nós não podemos abrir mão disso. Nós não podemos mais abrir mão de sonhar acordados e realizar esse sonho no dia a dia. Do trabalhador, da trabalhadora, da mulher negra, do jovem, do indígena. Nós estamos juntos. É uma tarefa monumental que nós temos pela frente. Mas nós não temos nenhum problema maior do que a nossa vontade hoje de devolver o Brasil para os brasileiros. Nós contamos com cada um de vocês aqui, com quem está nos assistindo. Nós vamos para a rua até 7 de outubro e dia 28 nós vamos celebrar a democracia no Brasil. Viva a democracia! Lula livre! Viva o povo brasileiro! Lula livre! Brasil, urgente, Haddad presidente! 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 Companheiras, Lula não esquece do Brasil nem do povo brasileiro. Nós jamais deixaremos Lula. Estaremos aqui todos os dias enquanto Lula estiver naquele quarto, enquanto Lula permanecer na sede da Polícia Federal. E eu queria aproveitar para, com todas essas pessoas que estão aqui hoje, a gente puxar um dos Boa Noites Lula mais forte e emocionado que nós já fizemos aqui na vigília. Vamos lá? Vamos! Boa noite!